Meus amigos, estou aqui na página da Newsweek, como vocês estão vendo, para mostrar-lhes como a grande mídia manipula a informação. Ou melhor, como a grande mídia é expert em criar fake news. Vejam aqui a carinha macambúzia do presidente Donald Trump, dando a impressão de que ele entregou os pontos, e a manchete: classificação de aprovação de Trump piora em meio à emergência de saúde do coroa. Vejam, o leitor desatento é levado a acreditar que o governo já vinha mal das pernas, só que agora piorou, piorou. Bem, existem dois problemas aqui. Primeiro é o problema do coroa na sua proliferação midiática. Na mídia, o coroa espalha-se numa velocidade absurda, estonteante. É como Ayrton Senna pilotando a velha McLaren, não tinha para ninguém. Na vida real, a coisa é bastante diferente. Na mídia, as pessoas estão simplesmente morrendo como moscas. Na vida real, a coisa é bem diferente. Mas, para livrarem-se dos seus oponentes, os globalistas usam a realidade midiática, ou seja, a ficção. E na ficção, depois de espalharem o terror, cobram ações contra o problema fictício na mesma velocidade. É claro que ninguém consegue combater a velocidade estonteante do coroa da mídia. E aí críticas a Donald Trump, logo mais críticas a Bolsonaro e assim por diante. O fato é que, e o outro problema é o seguinte, a matéria. O governo piorou a aprovação de Trump, como se tivesse ruim e acabou ficando pior. Absolutamente inverídico, absolutamente fake. Donald Trump é disparado o preferido dos eleitores, não tem para ninguém. Enquanto isso, dois senhores bastante senis disputam para ver quem apanhará de Donald Trump em novembro. Mas isso, para o mundo fictício da mídia, não tem a menor importância. Eles colocam a matéria que querem e os leitores desinformados acabam caindo nesse tipo de lorota. É assim que a coisa funciona. Aqui a nossa porca mídia, a Rede Globo, depois do escandaloso programa do Fantástico de domingo, ontem meio que tentou se desculpar através de William Bonner. A Rede Globo, o Fantástico, não sabia que o Suzy tinha praticado um crime hediondo. Acharam que ele estava preso porque andou dando uns desfalques na praça. Pois é, tanto dinheiro para quê, se não conseguem levantar a capivara daquele que será o garoto explorado no programa. O garoto, no caso aqui, é garota, sei lá como é que é. Mas é isso, a Rede Globo não teve a competência de levantar a capivara do criminoso e tentou vendê-lo como um herói esquecido pela sociedade judaico-cristã, que é desalmada e sem coração. Ontem vieram, portanto, meio que se desculpando por essa história, mas não é a primeira vez. E é para isso que a mídia, a grande mídia, se presta. Está aí para distorcer a verdade, para inventar um falso mundo e, deste falso mundo, declarar o que é certo e o que é errado, ou seja, inverter todos os valores. A Rede Globo precisaria passar um mês, no mínimo, se desculpando por todas as suas mentiras. Mas nem isso serviria para nada. A única forma de respondermos a esta máquina diabólica chamada Rede Globo ou qualquer outra grande mídia é desligando-a. Mas aí, precisamos lembrar que estamos no Brasil. Entre hoje em qualquer restaurante que tenha televisão e estará lá a televisão ligada
nesta mídia porca, nesse esgoto chamado Rede Globo. Entre em qualquer consultório médico que tenha uma televisão e estará lá a televisão ligada nesta mídia porca, nesse esgoto chamado Rede Globo. Por quê? Eis a pergunta. Enquanto não deixarmos isso de lado, enquanto não superarmos esse tipo de atração doentia que começou lá nos anos 70 pela Rede Globo, o Brasil não se livrará do pior dos seus vírus, o vírus da manipulação e da burrice. Mas, enfim, a matéria de hoje é sobre Putin. O presidente Vladimir Putin pode ficar no poder até 2036. Você ouviu bem. Até 2036. Ele superará Joseph Stalin, até agora o maior ditador da União Soviética, que ficou quase 30 anos no poder. Putin o superará se passar um projeto de lei pela Duma que tira as barreiras, os limites para Putin candidatar-se. Ele poderá candidatar-se até enquanto viver, caso passe pela Duma esse projeto, uma emenda constitucional. A matéria diz que o presidente russo Vladimir Putin aceitou uma proposta de emenda constitucional que poderia permitir que ele buscasse um terceiro mandato presidencial. Uma ideia que ele havia rejeitado anteriormente. Mas é bom lembrar que ele está há 2 décadas no poder. Com 2 décadas de governo sob seu comando, tal medida poderia abrir um caminho para ele liderar o país ainda mais do que o líder soviético Joseph Stalin. Putin fez uma visita surpresa à Câmara Baixa do Parlamento Russo ontem, terça-feira, depois que a parlamentar Valentina Tereshkova, membro do partido governante de Putin, a Rússia Unida, e ex-cosmonauta, foi a primeira mulher a ir ao espaço, propôs a suspensão dos limites do mandato presidencial ou a permissão do atual chefe de Estado para executar novamente, para que ele se candidate novamente. Putin disse que não queria voltar ao autoritarismo do passado soviético do país, mas, abre aspas, durante o tempo da União Soviética não houve eleições, foi tudo decidido em particular por meio de procedimentos ou interesses internos, disse Putin aos parlamentares, enfatizando que hoje, no entanto, precisamos ir às urnas. Claro, essa fala pode ser interpretada de 2 maneiras. Precisamos como um mero procedimento protocolar ou porque precisamos salvar a democracia. É claro que é a primeira opção. Putin então observou que seria estritamente possível abolir os limites de prazo, especialmente porque em muitos outros países, incluindo nossos vizinhos, essa prática existe. Mas a prática acabou sendo considerada inadequada. Putin, no entanto, aberto à proposta de Tereshkova, disse que um outro mandato significaria essencialmente remover as restrições não só a mim, mas também a qualquer outra pessoa, cidadão, inclusive o presidente em exercício, ele próprio, e permitir a participação futura nas eleições que serão abertas e competitivas. Veja, eu comecei esse vídeo falando de fake news. Bem, eu continuo nessa mesma linha porque isso também é uma grande fake news, porque Putin, ele próprio, é a fake news. Essa senhora, essa parlamentar, Tereshkova, ela não está fazendo nada mais do que cumprir ordens de Vladimir Putin. E aí, para a mídia, Putin aparece como
surpreendido pela proposta da parlamentar e, bem, precisamos discutir, mas é possível sim. Eu não queria, mas já que vocês pedem, então eu acho que eu ficarei até 2036, porque, afinal de contas, outros países também fazem isso. Tudo fake news, é tudo armado para que Putin permaneça até seu último suspiro na Terra como o poderoso da nova União Soviética. Tudo isso porque Vladimir Putin, ele se tornou maior que a Rússia. É o homem mais rico do mundo, não sai na Forbes como tal, mas é. Porque vejam, se Fidel Castro, que tinha um paizinho miserável na mão, tornou-se um dos homens mais ricos do mundo, comparado inclusive à rainha da Inglaterra, em termos de patrimônio pessoal, governando uma ilhazinha, repito, pobre, miserável, conseguiu tanta grana. Imagine Putin, que tem nada mais, nada menos do que... Calma, pessoal, calma. Tem nada mais, nada menos do que o maior país do mundo, territorialmente falando, em suas mãos. É claro que Putin é o homem mais rico do mundo e os seus interesses hoje são maiores do que os interesses dos russos, porque ele tornou-se maior do que a própria Rússia. E quais são os interesses de Putin para ele não abandonar o país que lhe pertence? Tomar conta da Venezuela, definitivamente, tomar conta da Síria, definitivamente. Esses são os mais, digamos, abertos hoje, ou conhecidos. São dois projetos conhecidos. Mas, é claro, Putin quer também a hegemonia do gás que sustenta a Europa, ou seja, o gás que aquece os invernos europeus. Para isso, ele terá que tomar conta também do gás da bacia de Leviatã, assenhorar-se daquele gás. Claro que as coisas não são assim, isso tudo demanda tempo, e Putin sabe jogar com o tempo, por isso está pedindo mais tempo aí. Ele quer fazer com que o gás de Leviatã junte-se à tubulação que passa hoje pela Síria, chega na Turquia e vai para a Europa. Porque não é possível para Putin admitir um concorrente com um gás muito mais barato que o seu servindo à Europa. Que gás é esse? O da bacia de Leviatã, que já é extraído, levado ao porto de Haifa e de lá vai para a Grécia e da Grécia para o sul da Itália. Um concorrente direto. É claro que tudo isso, por enquanto, é feito de navios, mas o projeto de gasodutos já existe e não levaria muito tempo, não levaria mais do que 5 anos para funcionar. Um gás saindo diretamente da bacia de Leviatã para o sul da Europa. Gás barato e, evidentemente, o gás que tiraria Putin, ou tiraria uma grande fatia do mercado europeu de Vladimir Putin. Isso é inadmissível. Portanto, Putin está chegando ali nas barbas de Israel. Através de quem? Bem, através, em primeiro lugar, de suas tropas que hoje mandam na Síria. Mas também através de um possível conflito logo mais entre Turquia e Israel no Mediterrâneo. Putin beneficiar-se-á de um conflito pesado entre Israel e qualquer outro país da região, porque certamente Israel perderia forças e acabaria, sim, tendo que ceder ao seu direito às águas que compreendem a bacia de Leviatã. Tudo isso é um projeto de longo prazo e, portanto, Putin não pode se dar ao luxo de aposentar-se, pegar o pijama, sentar na cadeira de balanço e ler historinhas para os netos. Isso ele não fará. A coisa é muito séria nesse sentido. Daí porque a emenda constitucional está a caminho na Rússia. Putin é sim um grande jogador, isso é indiscutível. E como um grande jogador, colocou o Irã, tem colocado o Irã muito próximo de Israel, permitindo que o Irã construa, ou tenha construído já há muito tempo,
inúmeras bases na Síria. Só falta agora para essas bases ter armas poderosas para serem lançadas contra Israel. Quanto mais o Irã se fortalecer na Síria, no momento, melhor para Putin. Só que atenção, Putin não é amigo do Irã como se imagina. Assim que o Irã fizer alguma investida contra Israel, colocar Israel numa posição difícil, depois disso surgir o caos e finalmente o Irã ter cumprido a sua missão, será defenestrado por Putin. Também o Irã. Putin não quer concorrência ou não desejará concorrência no futuro próximo. Seja como for, está se armando aí a longo prazo um grande problema para Israel. Quanto mais Putin ficar no poder, mais fortes serão os inimigos de Israel na região. Até depois.